Olá, eu sou Ticiane Skauser, consultora de investimentos. Seja bem-vinda ao canal. Hoje vou falar sobre transição de carreira depois dos 40 ou depois dos 30. Se você está pensando em mudar de profissão, assista até o final. Hoje irei falar 6 passos principais que me ajudaram muito no momento de transição de carreira. Então, quem já acompanha o canal sabe que, há 20 anos sou consultora de imagem, 20 anos trabalhando com moda. Assista até o final do vídeo, que o 6º passo é um dos mais importantes, na minha opinião. Foi um dos passos que mais me ajudou nesse momento que eu vivi essa transição de carreira. Um dos primeiros passos é você identificar o novo campo que você quer atuar, para você ver se tem habilidades e se tem a ver com você. Por exemplo, eu quase 20 anos trabalhando com consultoria de imagem, com moda. Chegou um momento que eu pensei, gente, será que eu tô ficando louca? Como é que do nada eu vou para o mercado financeiro? Então eu comecei a pesquisar, fiz cursos, assisti vídeo para poder entender um pouquinho do que eu precisava, que habilidades eu precisaria para atuar nesse mercado, que tipos de cursos eu precisaria fazer. Isso foi muito importante, porque eu percebi, comecei a sentir segurança. Até porque eu sou formada em administração, então na própria graduação eu vi disciplinas de matemática financeira, contabilidade, então eu já tinha um pezinho exatas. Então eu falei, não, esse campo dá para mim. Então esse seria o primeiro passo, comece a buscar conhecimento e a estudar o novo mercado que você quer atuar. O interessante da transição de carreira, a gente preocupa com a idade. Eu já estou chegando quase aos 50. Então a gente fica preocupado. Mas, gente, fica tranquilo se você está pensando em fazer essa transição. O mundo é de mudança. A natureza muda o tempo todo, não é assim? Nós fazemos parte da natureza. Então, assim, o sol nasce pela manhã, se põe à tardezinha, as árvores crescem, as sementes crescem, a lua tem várias fases, o mar tem várias fases. Então, eu comecei a me questionar, por que nós, se fazemos parte da natureza também, precisamos ficar pegados e com medo da mudança? A gente vive num mundo hoje de mudanças e isso traz um sentimento de renovação, de rejuvenescimento. Antigamente, na época dos nossos pais, avós, eles começavam a profissão e morriam com aquela profissão. Era concursado e ficavam a vida toda no concurso. Hoje em dia, quantas pessoas deixam o concurso, deixam para se tornar e trabalhar com digital, com marketing digital. Então, assim, a nossa vida é movimento. Não tenha medo de mudar, mas é lógico, eu vou estar falando passo a passo. Existe reflexão, existe análise para saber realmente se é isso que você deseja. Então, são questionamentos que a gente tem que fazer. Por que você quer mudar de profissão? Qual é a insatisfação? É o mercado ou é você? Então, são reflexões importantíssimas para a gente estar fazendo. O segundo passo é quais habilidades exige essa nova profissão. Por exemplo, eu trabalhei com moda, agora com finanças. Que habilidade exigia de mim, Ticiana, para atuar nesse mercado? Como eu falei, eu tenho algumas habilidades na área de exatas, porque já venho do curso de administração, já conhecia HP, já sabia fazer análise, por exemplo, de juros compostos, juros simples, então eu já tinha essa base. Então, para mim não seria totalmente difícil, porque eu sei que tem pessoas que vêm para a área de finanças, por exemplo, que é da área do direito, e mesmo assim consegue, porque se você tem habilidade, você consegue aprender, ótimo, porque aí você vai buscar recursos e técnicas para aprender. Então eu vi que era viável. Eu comecei a trabalhar, por exemplo, com planilhas e eu vi que eu dava conta do recado. Então, primeiro, nesse segundo passo, analise as suas habilidades. E como eu também trabalho com digital, com conhecimento, com vídeos, então a minha habilidade principal, um dos talentos é a comunicação. Então eu percebi que daria para fluir e continuar por esse caminho. O terceiro passo, gente, é importantíssimo, como todos os passos que eu estou falando aqui, o planejamento. Você precisa se planejar. Já era uma característica minha, que aprendi na administração e no marketing. Nada a gente consegue êxito sem um planejamento. O planejamento vai diminuir seus riscos, tá? E quando eu falo planejamento, é tudo.
Qual curso vai fazer? Que livro vai comprar? Que mês você pretende começar a fazer a sua transição? Quanto tempo vai levar essa transição? 1 ano? 6 meses? E um dos pontos, um dos pilares fundamentais é o planejamento financeiro. Eu acredito que você precisa ter uma reserva, de 3 a 6 meses. Por quê? Se essa nova profissão, até você engatilhar e conseguir faturamento e conseguir lucros, demora um tempo. E aí, para você não ficar desesperado, então faça essa transição aos poucos. Ou organize, faça uma renda, separa aquele montante para no momento que você iniciar essa outra carreira, você já ter... Não se preocupar com a grana, porque isso realmente é muito importante. No meu caso, foi mais fácil, porque a consultoria de imagem, era uma segunda renda minha. Eu sou professora universitária, então mesmo no momento da transição, eu continuei dando aula 2 vezes por semana. Então eu tenho meu salário, que bancou novos cursos, que bancou novos livros e que está bancando esse processo de transição. Então faça um planejamento. Quarto passo, comece a mudar o seu currículo, que é um processo importante também. Eu demorei a mudar porque eu falei, em agosto, setembro eu começo a mudar. Primeiro eu comecei a estudar, comecei a aplicar, fazer investimentos para mim mesma e para a família. E depois, quando eu me senti segura, aí eu comecei a fazer a transição realmente. Comecei a mudar o meu currículo no LinkedIn. Então, aí comecei a mudar no Instagram, foi difícil, tá? Não é um processo fácil para eu tirar consultora de imagem e colocar consultora de investimentos, é todo um processo. Comecei a fazer posts e vídeos, na área de finanças. Então, assim, na realidade eu tive um tempinho sem fazer nada, sem postar nada. Era o meu processo de amadurecimento interno. As pessoas começaram a mandar mensagem no Instagram. Tice, tá acontecendo alguma coisa com você? Por que você sumiu? Você não posta nada. Tô achando estranho. Então eu comecei a receber mensagens. Foi o processo que eu fiquei quietinha. Era o meu processo de mudança. Aí depois eu falei, não, agora eu me sinto segura. E aí comecei a mudar tudo. No TikTok, no Instagram, em todas as mídias sociais que eu uso, no YouTube, eu comecei a mudar foto e mudar também a minha profissão. Comecei realmente a me sentir segura para colocar consultora de investimentos. O quinto passo, procure, diria assim, um network novo agora. Por exemplo, as pessoas que eu entro em contato, as amigas consultoras de imagem, eu fui deixando aos pouquinhos, é um processo. Então eu comecei a me conectar com pessoas da área de investimentos. O que acontece? Eu comecei a seguir perfis no Instagram, no YouTube, de pessoas que trabalham com investimentos. E comecei a receber feedbacks também, Então, assim, a pessoa, quando você coloca a hashtag ali, o algoritmo, ele já mostra para pessoas da sua mesma área. Então, o processo foi fácil. Então, eu comecei a receber mensagens, por exemplo, de pessoas que trabalham na área de finanças de Salvador, São Paulo, se colocando à disposição para fazer uma live. Então, esse network é fundamental, Então, fazer novas conexões, eu acredito que é uma consequência. Depois que você muda, tudo no seu perfil e começa a focar nessa nova profissão, esse network e esse estreitamento de relacionamentos, eles vão se aproximando. O sexto e último passo é você buscar uma ajuda profissional. É muito, muito importante, gente, você ter um auxílio. Eu acredito que se eu não tivesse tido esse auxílio profissional, que seja um coach, que seja um psicólogo, que seja um psicoterapeuta, no meu caso, eu fui acompanhada por um psicólogo que me ajudou muito na transição de carreira, porque realmente você fica se questionando, Como consultora de imagem, eu estava no mercado que vinha crescendo, tinha credibilidade, já era reconhecida, já era autoridade no meu segmento. Então mudar não foi fácil. Não foi fácil. Se eu não tivesse tido esse apoio psicológico e emocional, eu não teria conseguido fazer a minha transição. Então, eu poderia ter continuado como consultora de imagem, mas talvez desmotivada, insatisfeita, porque para mim, na minha personalidade, eu cansei daquele mercado. Eu sou uma mulher que gosta de mudanças, que gosta de novidades. Então, foi como se eu tivesse recebido uma injeção de ânimo. E esse apoio psicológico fez toda a diferença.
Então, gente, analise com cuidado, com carinho, busque apoio, busque ajuda antes de fazer essa transição, se planeja, se organiza financeiramente e em todos os sentidos, tá? E quero te fazer um convite especial. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para notificações, dá uma curtida e manda esse vídeo para um monte de amigos e amigas que estão pensando em mudar de carreira. Espero ter contribuído com você de alguma forma. Beijos e até o próximo vídeo.